Durante muito tempo, falar de negócio era falar de preços. Mas hoje, quem lidera o mercado sabe. As decisões vão muito além disso. Elas envolvem estratégia, relacionamento, sustentabilidade e impacto real na cadeia. Meu nome é Roneizan, sou gerente de contas estratégicas da BASF para o negócio de metilato de sódio. E hoje a gente vai trazer um podcast um pouco disruptivo, até por conta do título dele, que a gente chama de Além do Preço. Um espaço para conversa sobre como as empresas estão transformando a forma de comprar, vender ou gerar valor no mundo dos negócios. Hoje, começando com o primeiro episódio da nossa série especial com a B8. Ao longo dessa jornada, a gente vai conversar sobre os negócios, inovação, transição energética, sustentabilidade e colaboração. Para essa conversa, eu estou aqui hoje com dois especialistas no tema, Michele e Jonas, que vão trazer um pouco para nós aqui sobre a perspectiva deles, da empresa e de como que eles, como profissionais da área de suprimentos, conseguiram transformar uma área totalmente transacional em uma unidade estratégica de alta relevância dentro da companhia. Para quem não conhece, a B8 é uma das principais empresas do setor produtor de biocombustíveis no Brasil e vem ampliando a sua atuação dentro da agenda da transição energética e descarbonização. Michele e Jonas, sejam muito bem-vindos ao Onono, sejam muito bem-vindos à BASF. E para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de quem é a Michele e quem é o Jonas, para quem está nos assistindo. Michele, é com você. Tá bem. Eu sou a Michele Farias, sou mãe da Isabela, esposa do Vinícius, sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior, tenho pós-graduação em gestão e liderança pela FGV, tenho uma MBA em supply chain pela Live University, sou gestora, estou há 18 anos na B8, gestora da área de compras há mais de 13 anos, uma uma pessoa que gosta muito da área de cuidar de pessoas, montar equipes estratégicas e entregar resultado. Excelente, Michele. Jonas, conta pra gente quem é você. Bom, primeiramente, obrigado, Zan, pela oportunidade de estar aqui. Falamos muito sobre esse podcast, sobre o conteúdo que a gente gostaria de trazer, então te agradeço primeiramente. Bom, eu sou o Jonas Lauksen, pai do Theo, esposo da Augusta, sou engenheiro mecânico de formação, atuo na área de suprimentos há quase 20 anos, desde que eu me formei. Por acaso do destino, eu acho, eu caí na área de suprimentos, né, e a maioria dos profissionais sempre dizem, né, que não existe um curso específico de suprimentos, então a gente acaba, o destino nos coloca aqui, e sou muito feliz no que eu faço, gosto muito do que eu faço no dia a dia. Estou há 2 anos na BH, hoje estou como coordenador da área de suprimentos, e assim como a Michele, comentou, temos, muito orgulho e muito prazer em construir times que suportem o negócio, né, eu acho que esse é o nosso papel e nosso desafio hoje em dia. Excelente. Bom ter vocês aqui. É um momento muito esperado por nós. A gente, como o Jonas bem comentou, trabalhamos por muito tempo e estão preparados, porque esse é um assunto que a gente vai ser bastante inspirador. Eu acho que ele vai gerar bastante curiosidade para quem nos assiste e é muito sensível, né? Então, a estratégia que move. A nova era de compras dentro das empresas que buscam evoluir com sustentabilidade dentro dos negócios. Vamos tentar aqui, né? Vamos ver o que que a gente vai fazer hoje aqui com essas informações, como que a gente vai dividir essas opiniões hoje com os nossos ouvintes e principalmente como que a gente vai poder inspirá-los a entrar nessa nova era, nessa nova jornada. Bom, eu vejo aqui basicamente 4 grandes forças hoje que elas estão acontecendo dentro desse modelo de suprimentos. Acho que o primeiro é a pressão por eficiência e margem, eu acho que isso é um fator, eh, importantíssimo dentro de qualquer operação.
e aí a gente vem com outros complementares, o risco e a volatilidade em tempo real que a gente vive hoje, tema de sustentabilidade com evidência, ou seja, palavras que são acompanhadas por ações, e a transformação digital. Ainda mais no momento hoje como a gente vê de uma mudança global, né, ou seja, uma geopolítica hoje transformando todas as operações e transformando totalmente o modo de se fazer negócio. Dentro desses quatro pontos que a gente traz, né, nesse contexto, a gente vamos começar, né, trazendo uma pergunta disruptiva? É isso aí, né, eu acho que o pessoal deve estar esperando essa pergunta, ou uma pergunta norteadora para a gente tratar. Como que compras deixa de ser transacional e vira parte estratégica do negócio? Michele, conta pra gente sobre essa pergunta avassaladora, né, Jonas? Eu acho que tem muita coisa por trás disso. É a pergunta de milhões, né. Essa é a pergunta de milhões. Acho que são 2 pilares importantes quando a gente olha quando a empresa, ela decide sair do transacional para entregar valor, ela tem que partir de 2 pilares: cultura e governança. Cultura é o que a gente faz, é como a gente faz. A área de compras durante muito tempo, ela passou a ser enxergada como uma área que atende à demanda. Tem que entregar dentro do prazo, gerar um pedido, eh e quando ela passa a fazer parte, ela co-construir, uma tomada de decisão para enxergar, conectar aquela necessidade com a estratégia da companhia, você passa num outro nível. Aonde eu quero chegar? Quando você gera valor, não é através de uma negociação, não necessariamente. Então eu gosto sempre de pontuar que a área de suprimentos, culturalmente, ela estava em um patamar, quando ela passa para outro, o modo como ela age, ou seja, estamos numa era onde o valor ele é pela tomada de decisão olhando o todo e não só a etapa do preço. Quando a gente olha indicadores, o transacional é redução de custo. Qual é o saving? Isso indiretamente você, coloca como indicador-chave, você tem uma área transacional. Quando você coloca viés de relacionamento com o fornecedor, cadeia de rastreabilidade, entregas e práticas sustentáveis, esses indicadores é o que passam por uma área que entrega valor. Então eu costumo dizer que a decisão da origem, o modelo da contratação, ela é a engenharia da solução. Isso é cultura, como a gente faz. Quando a gente olha governança, governança não é na etapa da cotação. A área de suprimentos ela passa a fazer parte do início, ou seja, eu vou especificar, eu vou entender a demanda, eu vou estar junto com a engenharia para entregar a solução, eu vou co-criar desde a RFP, a RFI, os famosos documentos, Uhum. até chegar na etapa final. Então ela é como se fosse arquitetar todo o processo de ponta a ponta, ela faz parte de todo o processo. Michele, eu acho que você também já conectou um ponto que eu ia trazer, né? O que mudou em termos de cultura e governança? Né, para essa virada acontecer. Você já trouxe esse gancho aí para nós, entre essa separação de cultura e governança, mas qual que foi o grande, fator para essa mudança acontecer? Eu vejo que orquestrar decisões é um ponto-chave. Os suprimentos não olhando só uma redução do custo, mas arquitetar, trazer para dentro uma área financeira com uma oportunidade de mercado, trazer a área de sustentabilidade como um pré-requisito e uma premissa para você criar o vínculo com o fornecedor. Então, tudo isso está linkado com a governança e a cultura que você quer implementar dentro da companhia, mas também fora com os seus parceiros. Então, é fundamental para que haja essa orquestração entre o todo, é como se fosse uma composição de todos. Excelente. E como isso aparece na prática, Jonas? Vamos trazer para você um pouquinho agora uma outra um outro posicionamento de reflexão sobre isso, né. O que muda na rotina quando a área faz essa virada? Eu acho que todas as mudanças elas causam um pouco de desconforto, sejam elas positivas ou negativas.
porque você tem que mudar um pouco o modus operandi, né. Pela sua perspectiva, o que muda nessa rotina? Beleza, quando a gente, olha de uma forma estratégica a área, a gente tem que estar muito conectado com o futuro do negócio, né. E quando a gente traz para a realidade da BH, quando a gente, expandiu as nossas unidades, né, saímos de 2 unidades, que foi a história da BH até uns 4 anos atrás, e hoje estamos com 7, 8 unidades, a área tem que se reinventar também, né, porque tu tem, plantas em multilocalidades, em mais de um país, e não dá para a gente trabalhar como era antigamente, né. Então, essa mudança, ela está muito conectada com a estratégia da companhia, né, então a área tem que entender para onde a empresa está indo e como que nós vamos nos posicionar e nos preparar para atender e sermos estratégicos dentro desse contexto, né. E, trazendo um pouco para o dia a dia do comprador, né, eu acho que, passou o tempo do comprador olhar só o preço, né, ou fazer aquela comparação entre propostas, né. Eu acho que a gente tem o dever hoje em dia de olhar o custo total da propriedade, né, que é, desde o preço até a entrega do produto, como que essa cadeia toda funciona, atende à nossa necessidade, nos protege dos riscos que a gente tem, né, e hoje em dia cada vez mais. Então, eu entendo que o comprador ele tem que ter um olhar muito estratégico e amplo da cadeia para poder entregar valor, né, que não é só o preço ou só a redução de custo, como a Michelle comentou. Custo versus valor. E eu vou jogar para você essa primeira bola, viu, Jonas? Como vocês equilibram essa questão na prática hoje? Como constroem um relacionamento estratégico com fornecedores para agregar valor ao negócio? Acho que a vida do comprador e da área de suprimentos, ela está sempre, pressionada por esse equilíbrio, né, entre o custo total, que a gente tem essa pressão de sempre trazer o menor custo, né, para a empresa se manter competitiva, e construir relações de longo prazo, construir, estratégias que protejam a companhia de disrupções, né. Então, eu vejo que o papel do comprador ou a função do comprador, ele mudou, e quando a gente fala em estratégico, o comprador hoje em dia ele tem que entender sobre macroeconomia, sobre geopolítica, sobre temas que até pouco tempo atrás não estavam muito no dia a dia, né. Então, veja bem, com a guerra do Irã, isso afetou diretamente o preço do petróleo e a cadeia toda que está por trás disso, né. E a gente é impactado, né. Claro. Então o comprador ele tem que entender o que uma uma notícia hoje, como que ela vai repercutir na sua cadeia, no abastecimento, no custo, né. Então eu acho que esse papel do comprador de ter essa visão, mais ampla, ele hoje em dia, é fundamental, e a gente busca trazer para nossas equipes, cada vez mais que o comprador tenha essa visão, que ele consiga, montar a sua estratégia, né, porque o comprador hoje ele passa a ser um gestor de categorias, né, então ele tem que gerir a sua categoria buscando esse equilíbrio, né, entre o custo, a parceria e o abastecimento. Difícil tema. A gente já sabia que esse podcast ia, né, causar assim uma certa Disruptivo. disrupt isso, Michele, obrigado. Seria um tema totalmente disruptivo para a gente trazer, mas é importante, né. Eu acho que, Jonas, você trouxe informações extremamente relevantes para o mundo que a gente vive hoje, em termos de geopolítica, em termos de que, hoje você tem uma globalização que deixou os negócios e as empresas muito mais próximas para poder fazer essas relações. Então o mercado hoje ele já não é tão mais codependente do bairro do lado, né, então as empresas têm que trabalhar juntos hoje, construir relações de longo prazo, construir negócios que sejam sustentáveis para ambas as empresas. Quando a gente fala em custo, né,
e valor, eu acho que os 2 precisam coexistir, né, junto nesse ecossistema que a gente tem agora. E basta pensar no que acontece, né, Michele, quando um fornecedor estratégico não entrega, quando uma matéria-prima sofre uma variação abrupta e relevante de custos, como o Jonas bem comentou nesse momento que a gente está agora, e quando a empresa precisa avançar em critérios de sustentabilidade. Michele, na liderança, como vender isso internamente, né? Porque às vezes a área quer o menor preço e pronto. E não tá errado, tá? Como a gente faz isso? É completamente normal e aceitável que nos dias de hoje ainda nossos clientes internos, como a gente chama, venham até nós e pedem um menor preço. Não tá errado. Mas o nosso papel enquanto líder é ampliar um pouquinho essa visão, do custo imediato para o valor sustentável. E aí tem perguntas chaves que é super importante e relevante conectar. Quando o comprador recebe uma demanda ou ele está construindo essa demanda, perguntas como: qual é o custo da parada, de uma parada repentina? Qual é o valor de um risco reputacional com um fornecedor, sem rastreabilidade? Qual é o risco oculto por um produto ou um serviço de baixa qualidade? Então são perguntas chaves que lá na essência, lá na base, é importante a gente conectar com esse cliente interno para que ele amplie a sua visão e entenda o todo. Que o custo sim é super importante dos dias de hoje, mas que por outro lado, você bem disse, a volatilidade hoje é o novo padrão. Então hoje quando o Jonas comenta que o comprador ele tem que entender de geopolítica, tem que entender o que está acontecendo com a guerra, qual é o impacto com o nosso fornecedor local, tudo isso é um ecossistema que é necessário que o comprador receba essas informações de fora, consiga arquitetar para fundamentar perguntas chaves para o nosso cliente interno. E a gente consegue ampliar essa visão e co-construir um modelo que faça sentido, aderente, que entregue valor, que entregue segurança para a operação, que entregue inovação e, acima de tudo, um relacionamento entre fornecedor, nosso parceiro, e a companhia. Relação com os fornecedores, ela ganha outro significado, né, Jonas? Um modelo mais estratégico de compras, né, onde o fornecedor deixa de ser avaliado apenas por uma condição comercial e começa a ser considerado também pela capacidade de contribuir em soluções, previsibilidade, inovação e visão de longo prazo, e como as duas empresas hoje conseguem trabalhar no mesmo sentido, gerando muito mais valor e às vezes está um pouco mais à frente do mercado com novas tecnologias. Tem um termo que muita gente escuta, mas tem pouco esse entendimento, que é o tal do escopo 3, né. Escopo 3, para quem ainda não está familiarizado com essa sentença, com essa sigla, são as emissões que estão fora da operação direta de qualquer empresa, principalmente na cadeia, de fornecedores, transportes e outros elos. Ou seja, o que acontece antes e depois do portão da empresa. Vamos começar com você, Michele, trazendo isso aí na sua visão. Como sustentabilidade e escopo 3 viram parte das decisões de compras? Muito bom. Que é um Eu vejo tema que super relevante hoje, né, para dentro das empresas. é relevante, é importante, muitas vezes complexo, mas eu vejo que para a BH, eu vejo que é a base. E aqui eu trago muito, Ana Cúria, Márcia, são protagonistas e eu gosto de trazer elas, porque elas tracionam dentro da companhia, toda a narrativa que casa com a nossa cultura, o nosso dia a dia, que é a rastreabilidade, a certificação, é entender o que é o escopo 3. O escopo 3, eu diria que a maior pegada ambiental da empresa, ela tá fora da empresa, né. E de novo não adianta olhar para dentro de casa, ser eficiente dentro de casa, se fora com os teus parceiros, você não consegue ter esse nível de profundidade. E aí que entra o protagonismo da área de compras. Ou seja, quando a área de compras entende o valor da sustentabilidade no modelo de contratação de aquisição, você começa a pensar como regras básicas. Primeiro, cria-se critérios de sustentabilidade. Rastreabilidade, quais as práticas ambientais e sociais, qual é a origem da matéria-prima,
Por outro lado, tem pontos importantes que no momento que eu crio, esses critérios, eu vou para uma segunda etapa, que é começar a mensurar. É medir, entender o nível que esse fornecedor parceiro está, é entender se daquele nível eu consigo criar iniciativas que façam sentido para a evolução. E aí vem a terceira etapa que eu gosto muito e eu costumo dizer que é aí que é a mágica que acontece, porque o parceiro ele enxerga o valor dessa mudança. Quando a gente, constrói um modelo onde apresenta os critérios, você mostra o nível que ele está e para onde ele pode chegar e o que ele entrega, o que ele vai receber de benefício, eu não estou falando financeiro somente, como ele enxerga a evolução da empresa dele, entregando valor sustentável, ele automaticamente ele também traciona esse movimento. E aí o fornecedor se torna um parceiro, porque ele entende a cocriação. Então eu gosto muito desse modelo que, de novo, é complexo, é desafiador, Super. mas nós temos vários exemplos e um deles eu costumo sempre relatar nos nossos fóruns é a biomassa, né, Jonas? A biomassa é um exemplo fantástico onde, estamos na jornada há mais ou menos 4 anos, onde a gente passa do transacional por entregar valor, onde se define critérios, onde você engaja o nosso fornecedor e começa a mostrar para ele qual é o papel que ele está, qual é o nível que ele está. Automaticamente, você constrói iniciativas que ajudam a modelar o que de fato a gente busca com o escopo 3, né. E não vou me alongar muito, mas hoje, né, hoje nós temos um evento que é o Cavaco de Ouro, onde a gente tem premiação por ser empresa sustentável. Hoje os próprios fornecedores buscam empresas consultorias para analisar e ter certificações da madeira, da biomassa. Então é muito legal, porque é uma relação de ganha-ganha, e a gente entende a parceria do negócio. Para o pessoal da B8, a Michelle já falou um pouco sobre governança, sobre mudança de estratégia, esse movimento, principalmente com o uso da inteligência artificial na área de compras. Difícil também, né? Difícil a pergunta. Para responder, eu vou dar um passo atrás e colocar um pouco do contexto. Há mais ou menos 2 anos atrás, a BAT tomou a decisão de buscar uma consultoria e trazer um projeto de transformação dentro da área de suprimentos. E nós fomos desafiados e participamos ativamente desse projeto. E lá atrás a gente identificou uma necessidade de evoluir nossos sistemas, né? E nós estamos hoje num processo de troca do nosso sistema de procurement e muito também provocados pela essa transformação digital que está acontecendo no mundo aí, né? Então, nós selecionamos uma ferramenta, estamos em processo de implantação com o Copa, é uma ferramenta americana. Fomos convidados a participar desse evento lá nos Estados Unidos e a principal discussão que teve lá no evento, é um evento global com clientes de todos os continentes, foi sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial a gente entende que não é uma conversa de futuro. Ela já está no nosso dia a dia. Quando a gente abre o nosso celular e abre o Instagram, o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, já está embarcado a inteligência artificial. Então a gente entende que na área de compras também é uma necessidade para hoje e nós estamos trabalhando muito forte para embarcar essa inteligência artificial dentro do sistema. A gente sabe que tem, por exemplo, a gente tem o Copilot embarcado hoje nas nossas ferramentas da Microsoft, mas ele é muito mais uma pergunta e resposta, né? E a gente entende que o grande salto vai estar em criar os seus agentes de IA, e a gente viu que isso é possível com a ferramenta que a gente está implementando, e porque o agente de IA ele vai poder personalizar aquilo que cada um precisa no seu dia a dia. E a gente entende que uma ferramenta de IA embarcada dentro do nosso sistema de compras, ela vai dar esse salto
muito rapidamente. Então, a gente imagina que dentro dos próximos meses, com o uso dessa ferramenta, nós vamos ter um grande ganho de produtividade no nosso dia a dia, na nossa rotina, e aí muito conectado com o que a gente já falou, né? O comprador ele tem que ser estratégico. E aí nós vamos deixar o operacional para a inteligência artificial fazer, né? Então, acho que essa transição ela vai acontecer e ela vai acontecer muito rapidamente. O que a gente viu no evento e nas conversas que a gente tem com as empresas que já estão usando no dia a dia é que essa transição vai acontecer muito rapidamente e a inteligência artificial vai, vai avançar de maneira exponencial no nosso dia a dia. Vamos para um novo tema, né? Em que todo mundo sente hoje. Volatilidade, instabilidade e risco de cadeia. Tá ficando cada vez mais desafiador esse podcast aqui, hein? O que vocês fazem para mitigar esses riscos, Michele? Começa com você. Legal, uma excelente pergunta. E como a gente já tinha comentado, volatilidade é um novo padrão. Então, hoje você não tem mais um segmento, um mercado que ele se torne, que ele permaneça constante. Eu costumo dizer que é a montanha-russa, um looping atrás do outro, né? E aí eu conecto muito com os agentes de IA, eles ajudam a tracionar esse movimento, porque aí os suprimentos ele passa a se antecipar. Ou seja, nesse modelo, no mundo de hoje, você precisa se antecipar, você precisa se preparar para absorver o impacto, minimizar o risco, mitigar. E aí o contexto de agentes de IA, eles trazem para ajudar a tomada de decisão. Como o Jonas comentou, né, e a gente mergulhou muito nesse tema nas últimas semanas, tem sido fantástico porque a empresa conecta a IA, ela traz a segurança, a robustez, mas ela traz também a área de compras como protagonista. Então hoje a gente já olha agentes de IA dentro da área justamente para antecipar a necessidade, antecipar e melhorar a tomada de decisão. Eu acho que de novo, ele não é fácil, porque quando a gente fala IA, ainda é um assunto extremamente novo, e aí tu coloca a IA, eh, num assunto com a área de TI que cuida de riscos e dados, governança, ninguém quer colocar. Então é o ponto de reflexão, é a discussão saudável, o trade-off dentro de uma companhia, mas de novo, é o que agrega valor e o que traz resultado, isso torna uma área mais ágil. Suas percepções, Jonas, para isso. Além do uso da inteligência artificial, a gente busca muito construir uma estratégia dentro de cada categoria, principalmente dos itens mais críticos, obviamente com fornecedores robustos, assim como a BASF, que nos deem segurança e que tenham capacidade de atender e suportar esses momentos de maior volatilidade, né? Então, quando a gente olha esse contextos geopolíticos, onde o cenário ele pode mudar muito rapidamente, o comprador e no nosso caso, né, a BH, ela trabalha muito com uma estratégia que a cadeia ela esteja preparada e a nossa estratégia nos proteja dessa volatilidade, né? Então, como exemplo, a gente tem sempre busca ter mais de um fornecedor, né? Obviamente com cada um com a sua participação dentro daquilo que a gente entende que é a melhor relação entre o custo que a gente falou, a disponibilidade e a segurança. Então, eu vejo que construir essa estratégia é uma maneira de nos proteger também, né? Obviamente que a gente está sempre olhando as notícias, olhando como que a cadeia está se preparando e está reagindo a essa volatilidade, mas eu acho que muito está na estratégia, no relacionamento de longo prazo que nós temos com os fornecedores, né? Porque naquele momento que a oferta estiver restrita, o fornecedor ele sempre vai olhar para aquele parceiro que ele tem de longa data, né? O que sempre esteve junto com ele. Então, o aventureiro talvez vai ficar para trás na fila do pão, né? Como dizem. Então, Bem provável. nós sempre buscamos construir essa relação
e isso tem se mostrado uma estratégia muito assertiva. Nesse momento, a gente enxerga que ela se prova como uma estratégia correta, né? A gente em nenhum momento teve disrupção na cadeia, mesmo com todo esse cenário caótico que a gente vê hoje em dia, né? E não tá fácil. Vamos conectar os pontos aí? Michele, olhando para toda essa evolução de compras que a gente tem hoje, né, e que a gente veio falando aqui, quais mudanças na liderança e na cultura das empresas você enxerga que mais destravam, né, a colaboração e melhoram as decisões da cadeia? O que você aprendeu aí nesse tempo transacional, liderando diferentes times, que realmente fez e faz parte para mudar esse jogo? Eu sempre digo que as melhores decisões elas são tomadas quando as pessoas trabalham em conjunto. E aqui eu trago uma grande mudança, não é raro, mas acontece nos times de compras, o discurso de: "Ah, mas os setores trabalham em silos". Eu vejo que esse é uma virada de chave super importante. Antigamente, quando entrava dentro de uma companhia, era compras queria reduzir custo, operação quer garantir a produção, a engenharia quer a eficiência. Hoje não. Hoje, com esse protagonismo, essa virada de chave, todos passam a responder juntos pelo resultado, pelo risco, pela eficiência, pela reputação, olhando o todo. E dentro desse contexto, e aí eu já puxo o gancho do que o Jonas falava, que é a construção intencional do relacionamento. Isso faz toda a diferença, não só uma construção de relacionamento interno que o time de compras tem com os seus, clientes internos, com as suas áreas, com os seus parceiros do financeiro, com a alta diretoria, mas também a construção genuína do relacionamento com os fornecedores. No modelo de num momento de embate, de dificuldades de mercado, é no relacionamento que faz a diferença para que tenha um melhor resultado. E mais do que isso, né, Michele, eu acho que esse trabalho em conjunto com os fornecedores, né, com um único propósito de agregar na cadeia, de agregar para o setor, de agregar no mercado. A gente vê que dentro do mercado do biodiesel tem uma jornada muito longa ainda pelos próximos anos, né, de convencimento de todo um ecossistema quanto ao a qualidade do produto, a confiabilidade de produção desse biocombustível aqui em território nacional, investimento que as empresas vêm fazendo ano após ano, é o caso da BH, né? Ou seja, com expansão de novas plantas em regiões que não são a de origem de vocês, que é a região sul ali, né? Caindo um pouco mais para o centro-oeste, para o Cerrado, e quiçá virão novas informações aí, né, para o mercado. É muito importante, né, esse trabalho em conjunto. As informações hoje elas estão muito disponíveis, né, então a gente consegue facilmente verificar uma informação, o que está acontecendo, então isso ajuda muito nessas tomadas de decisão. Oi, Posicionamento, né, posicionamento. posicionamento, relacionamento. Relacionamento eu costumo dizer que gera credibilidade e confiança, e é sobre isso. E você? O que você conta um pouquinho para a gente disso? Essas mudanças na liderança e na cultura da empresa, Jonas. Vamos complementando aqui esse Complementando o nosso que a Michelle trouxe, eu acho bate-papo. que nós, como líderes, temos que incentivar e inspirar a nossa equipe para buscar construir essa relação, né? A gente sabe que no dia a dia não é fácil sair do operacional, sair da correria do dia a dia, mas cada vez mais a gente busca incentivar o time a ter esse olhar, né? E eu acho que o o caminho que a gente enxerga, do futuro do profissional é esse, né? A gente falava, né, a operação a gente deixa para os agentes, né, pra inteligência artificial e tal. Então, o comprador ele tem que estar como dizem, tem que estar na rua, tem que estar, dentro do fornecedor, tem que estar buscando, tecnologia, inovação para trazer para casa, né. Então a gente acaba sendo uma porta que chegam muitas oportunidades, né, os fornecedores, sempre
também trazendo essas inovação, novos produtos, novas oportunidades. Então, o comprador tem que ter essa abertura e essa visão, e isso a gente, enquanto liderança, enxerga que tem que trazer e tem que abrir esse olhar da equipe para esse ponto. Excelente. Para a gente fechar o nosso tema, Michele, eu acho que aí eu vou abrir um espaço para vocês dois colaborarem conosco aqui nesse bate-papo. O Jonas trouxe uma frase que me chamou um pouco de atenção, que é o futuro do profissional, né? Eu acho que os profissionais a gente tem que estar em movimento sempre, evoluindo, aproveitando essa parte de tecnologia, aproveitando as conexões, as conectividades, trabalhando em parceria. Eu acho que é um, é um mundo inteiro de negócios, de informação. Se você pudesse fazer uma recomendação hoje para quem trabalha nesse setor, nessa cadeia, nesse segmento, qual seria? Eu sei que é um pouco difícil, mas tenta colocar uma luz no fim do túnel para esses profissionais com base na mudança que você já teve e que a própria BH já avançou nesse momento. É uma pergunta inspiradora. Eu diria que 3 características. Primeiro, construa relacionamento genuíno, interno e externo. Isso vai fazer a diferença e total diferença no novo modelo. Segundo ponto, desenvolva o teu repertório. Entenda o negócio da tua empresa, entenda o negócio, o propósito, por que que ela vive, por que que ela existe. Traga os dados para o teu dia a dia dessa empresa. Traga sustentabilidade para o core, coloca como uma premissa. E o terceiro é continue desafiando e questionando o óbvio. São 3 características e pontos importantes que vão fazer a diferença. Ou seja, não se limita ao teu processo, à tua caixinha de compras e busca entender o negócio como um todo. Excelente. E você, Jonas? Complementando Missão difícil agora, hein? esse MBA da Michele, o que você traz para nós aqui? Eu diria um outro ponto que na minha carreira eu sempre busquei, seja over delivery. Entregue além do óbvio, né? Entregue além daquilo que foi solicitado. Acho que o profissional que se destaca é aquele que busca oportunidades onde elas não estão aparentes, né? Então, a minha recomendação é essa, é buscar trazer coisas além do óbvio, além do dia a dia, que com certeza vão ajudar e vão agregar valor e entregar valor para a companhia. Excelente. Michele, obrigado pela presença, por estar Obrigada. conosco. Jonas, obrigado pela Obrigado, Zan. participação, pela troca, pela intensidade no assunto. A gente, né, estamos falando aqui de uma área que conecta operação, eficiência, sustentabilidade, inovação e construção de valor a longo prazo. Obrigado a todos que acompanharam a gente nesse podcast, nesse primeiro podcast da jornada com a BH. E nos próximos episódios vamos explorar novos temas, novas dinâmicas e como as empresas hoje se comportam nesse novo mundo em transformação praticamente exponencial. Um grande abraço para todos e nos vemos na próxima.